Fala galera, beleza? Eu sou o Banzai JF e sejam bem-vindos a Banzai's House. Bom pessoal, terminei de ler o livro do jogador e a princípio eu gostei bastante do que eu vi. As regras estão muito bacanas, bem simples, fáceis de aprender, algumas novidades legais, muita coisa do passado que era muito boa continuou. E se você não viu o meu vídeo das primeiras impressões, veja, depois o que eu disse lá vai complementar o que eu disser aqui. E pessoal, talvez esse vídeo fique um pouco mais longo do que o normal, mas se tratando de uma análise eu peço a compreensão de vocês e assistam até o final. Bom, esse vídeo é mais direcionado às pessoas que já conhecem o sistema, que já conhecem o D&D. Mas eu vou tentar ser mais didático possível e tentar dar algumas dicas para quem é iniciante ou quer conhecer o sistema. E talvez futuramente eu faça um vídeo explicando as regras para iniciantes, beleza? Bom, no meu último vídeo, que eu dividi em duas partes, eu falei bem por alto mesmo sobre as raças, as classes, as proficiências, os talentos e as magias. Então agora eu quero concluir o que eu disse antes e acrescentar coisas novas. Principalmente as coisas que eu aprendi nesse meio tempo participando do grupo da Rede RPG no Facebook, um grupo dedicado a Dungeons & Dragons. Lá eu tirei minhas dúvidas, conheci um pessoal legal, galera, muito gente boa, lá tem muito material, inclusive um manual de regras básicas totalmente traduzido. Vou deixar o link na descrição, se inscreva, aguarde sua aprovação e aproveite, pessoal. Para complementar melhor o que eu disse antes sobre os atributos, eu queria dizer que os atributos eles ficaram muito mais importantes, até porque o valor máximo de atributo inicial é 15. Então qualquer característica que você possuir que aumente os seus atributos se tornou uma coisa muito mais importante. E até no nível 20, pelo menos por enquanto, o máximo de atributo que você pode ter é 20. Então tudo que mudou para frente, as melhorias e o aumento em muitas outras características, tem como base essa mudança nos atributos básicos. Existem dois sistemas para criação de personagens, já conhecidos por vocês. Existe o sistema de rolagem de dados, onde você rola 4d6 e subtrai o menor valor. E esse método permite que você comece com atributos acima de 15 e inferiores a 8, o que pode ser bom, mas também ruim. O outro método é o de distribuição de pontos, onde dessa forma você não pode ultrapassar 15, mas também não vai começar com nada abaixo de 8. E isso nos remete às raças. Como eu disse antes, as raças estão mais fortes, estão mais trabalhadas. E eu não tinha comentado antes, mas algumas raças possuem as suas sub-raças, que concedem características adicionais e pontos de atributos adicionais. Por exemplo, o elfo ele concede mais 2 em destreza e outras características adicionais. Existe, porém, a sub-raça alto-elfo, que concede mais 1 em inteligência e outras características adicionais. E na hora de escolher a sua raça, leve em consideração os atributos que ela concede. E por isso devo me retratar ao ter falado que o humano ficou muito fraco, com pouca base para dizer isso e sem tê-lo testado na real. Isso foi uma das coisas que eu vi no grupo no Facebook. Pois com essa importância de tentar ganhar atributos da melhor forma possível, o humano se torna uma escolha muito viável, pois ele consegue mais 1 em todas as características. São 6 pontos de atributos. Porém, ele não possui mais nenhum traço racial, diferente das outras raças. Exceto no caso do mestre que está utilizando a regra dos talentos, poder usar a variação dos traços raciais de humano, onde ele concede mais 1 em 2 atributos, porém ele ganha uma proficiência qualquer e um talento extra. E já que os talentos ficaram mais escassos e valiosos, tornou-se uma escolha viável. E essa relação entre raças e atributos torna significativa a sua escolha de classe, onde todas as classes possuem as suas características únicas, o seu papel claro em combate e poderes que realmente vão fazer a diferença para o seu personagem, faz com que você faça com cuidado as suas escolhas e principalmente o seu grupo inteiro esteja entrosado e que vocês conheçam as escolhas uns dos outros, pois se o grupo não ficar bem entrosado vocês vão passar dificuldades. E nessa criação de personagem, os backgrounds têm uma função fundamental, que é de dar cor ao seu personagem, sem contar que vai dar características extras. Entre outras coisas, o background vai lhe conceder proficiência em perícias, ferramentas, armas, habilidades especiais que nenhuma outra classe vai lhe conceder e equipamentos iniciais. Bem como as classes, os backgrounds trazem essa opção de equipamentos iniciais para você. Para aquelas pessoas que não querem perder tempo escolhendo equipamentos, ou tem muito azar na hora de rolar a sua riqueza inicial, podem abrir mão de comprar cada coisa separadamente e escolher o que está indicado na lista de classes e os itens iniciais dos backgrounds. Mas nada impede que você vá ao shopping e faça suas compras. E eu achei muito interessante a questão dos features, que são essas características especiais que cada background dá. Isso traz benefícios não só ao jogador, como também ajuda o narrador a conduzir a história. E o sistema de regras, de modo geral, simplificou muito as rolagens de perícias, de atributos, de resistências,
E o combate em si também ficou bem simplificado e dinâmico, de modo que eles enxugaram bastante as complicações que existiam antes, aquelas inúmeras tabelas, e muito vai agora do bom senso da análise, tanto do jogador quanto do narrador. Já o combate, mesmo tendo ficado mais simples, ele ainda exige bastante tática e inteligência dos jogadores, pois qualquer erro pode ser fatal. Então tática e estratégia se tornaram fundamentais. E o jogo traz uma mecânica muito boa e diferenciada em relação ao descanso, trazendo uma sustentabilidade maior para os personagens, onde num descanso longo que dura 8 horas, o seu personagem recupera tudo que ele perdeu, todos os pontos de vida, as magias, as habilidades especiais gastas. E você tem um short rest, que dura cerca de 1 hora, e você recupera parte dos seus pontos de vida, parte de suas magias, parte de suas habilidades. Então isso cria uma duração maior para as aventuras. Aumenta a quantidade de encontros e a duração dos mesmos. O sistema de magia também ficou bastante coeso, as regras foram simplificadas, tanto na parte de conjuração, memorização, aprendizado, e as magias em si foram potencializadas. Elas causam mais dano inicialmente e possuem efeitos melhores e maiores. Você tem, por exemplo, a magia mísseis mágicos, que antigamente no primeiro nível você lançava um míssil que causava 1d4 mais 1 de dano. Agora, na quinta edição, você lança 3 mísseis, cada um causando 1d4 mais 1 de dano. E você ainda tem a opção de lançar em níveis mais altos, que é aquela mecânica de slots que eu falei no vídeo passado. Óbvio que, se você lançar uma magia de primeiro nível e um slot de terceiro nível, a magia nunca vai ser mais forte do que uma magia de terceiro nível. Por exemplo, mísseis mágicos nunca vai ser tão forte quanto uma bola de fogo, que a propósito, a bola de fogo agora, uma magia de terceiro nível, está causando 8d6 de dano. E isso nos leva finalmente à questão da letalidade do sistema, pessoal. Nunca esteve tão fácil morrer no primeiro nível, gente. Na terceira edição a gente tinha o terror de encontrar com um orc no meio do caminho e o filho da puta com um machado grande causando um D12 mais 3 de dano e você com 6 pontos de vida. Pois bem, os orcs com machado grande voltaram. E quando você tem magia de primeiro nível lançando 3 dados de dano, rolagem de crítico multiplicando os dados que você lança. E eu esqueci de comentar, qualquer habilidade que some dados ao seu dano, como o ataque furtivo do ladino, por exemplo, também tem os seus dados multiplicados. Então se você é um ladino de 5º nível e lança 3d6 de dano em seu sneak attack, ao conseguir um crítico você vai lançar 6 dados. Tanto para os jogadores quanto para os narradores, é muito importante estudar bem a aventura, se preparar muito bem e para os mestres escolher muito bem os encontros, levar em consideração o grupo de personagens, o monstro que você está usando, para não cometer aí uma total party kill. Ninguém gosta de morrer no primeiro nível. Bom, então é isso. Gostaria de dizer que vocês podem tirar as suas dúvidas comigo, tanto pelo canal quanto pela minha página no Facebook. Se você ainda não a curtiu, o link está na descrição. E também pelo grupo que eu já citei antes. Eu já comprei o meu livro do jogador pela Amazon, ele está vindo lá dos Estados Unidos, deve chegar para mim até o final dessa semana, não vai estar no início da próxima. E eu prometo que eu vou tentar fazer um unboxing para vocês, vou folhear o livro, até para aquelas pessoas que ainda não se decidiram se vão comprar, talvez isso as ajude. Bom pessoal, não se esqueçam de avaliar o vídeo, clique em gostei e adicione aos favoritos. E se ainda não é inscrito, se inscreva e peço encarecidamente a vocês que ajudem a divulgar o canal. Compartilhem nas redes sociais, mostrem para os seus amigos, isso vai me ajudar bastante, pessoal, beleza? Então é isso, nos vemos na próxima. Fui, valeu e até mais!